E quem veio visitar comigo aqui, nosso diretor, Jamil Khalil. Bora lá. Fazer a visita com a gente também nessa primeira unidade da clínica da cidade. Que a gente também veio aqui parabenizar a nossa gerente, todo o time dessa unidade, porque essa unidade é uma unidade milionária, uma unidade que bateu o recorde de faturamento nesse último mês. E a gente veio aqui fazer essa visita especial e mostrar para vocês um pouquinho da primeira unidade da clínica da cidade. Vamos lá com a gente? Acompanha com a gente, vocês vão adorar. Ô TT, e agora diz pra mim, a gente indo numa unidade própria, o que faz de diferença numa franqueadora, o que faz diferença para um franqueado comprar uma franquia de uma franqueadora que tem unidades próprias, e como essa que a gente tem já há quase 24 anos? E eles ficam muito encantados. O retorno que a gente tem do CDC Experience e de outros contatos que a gente tem com um gerente franqueado é sempre muito positivo de vir na nossa unidade. É um grande diferencial. Você ter essa tranquilidade, né, de saber que você vai investir num negócio novo e que tem pessoas que vivem aquilo e vão te falar, né, o que você pode ou não pode fazer, o que deve ou não deve fazer. Exato. Algo que aconteceu com eles, ele liga, fala com a gente e a gente fala, orienta como ele resolve. Isso é muito valioso, né? Porque quando a gente começou, a gente foi aprendendo na marra. Então, assim, tinha problema? Tá bom, como a gente vai resolver? Tem que tentar pensar como vai resolver. Numa franquia, você já diz, né? Sim, sim. Existe solução. E o que é legal, como você comentou, a gente com 6 unidades, a gente tem unidades com diferentes modelos. Sim. Que são os modelos que a gente comercializa, para dar para o franqueado essa segurança do local que ele vai escolher. Então, assim, essa primeira unidade que a gente está indo é a unidade de bairro, a gente tem a unidade de centro de cidade, a gente tem uma outra unidade que fica dentro de uma galeria de shopping, Sim. a gente tem uma unidade dentro de shopping, né? 2 unidades dentro de shopping center. Então, essa tranquilidade, né? Isso que a gente consegue trazer, esse know-how de unidades em locais diferentes, onde a gente opera o dia a dia, isso é muito valioso para o franqueado começar e começar de maneira muito mais rápida, né? Sim. Com bastante tranquilidade de que ele vai conseguir performar, dependendo da região que ele está, dependente da distância que ele esteja da gente, da franqueadora, que é uma coisa que eu gosto de falar sempre para todo mundo, que existe regionalidade para muita coisa, principalmente alimentação, né? Sim. Talvez vestuário, mas saúde é igual em todo o Brasil. Exato. Saúde é igual em todo o Brasil, as pessoas sentem as mesmas coisas, as pessoas têm as mesmas enfermidades e a dificuldade de acesso à saúde é no Brasil inteiro. Não existe cidade que você diz que aqui nessa cidade o SUS atende bem. Não existe. É impossível para o sistema público brasileiro atender a população. A gente tem dados, né? 75% da população brasileira não tem plano de saúde. E a gente sabe como é que ela acessa ao SUS, né? No negócio novo, você pode colocar realmente nas mãos quantas pessoas já iniciam um negócio novo com uma agência de publicidade. Você não inicia, né? Você não consegue pagar uma agência de publicidade para fazer simplesmente só para você o seu negócio novo. Então você ter isso, né? Qual o custo disso hoje para o empresário, de ele começar com um negócio que existe toda uma comunicação feita e pensada, onde ele só vai trabalhar o dia a dia dele. Exato. Né? Ele só vai realmente exercer o papel dele dentro da unidade, de atender bem os pacientes, atender dentro da premissa da clínica da cidade, fazer a contratação desses médicos. É colocar a engrenagem para rodar. A gente só a engrenagem pronta para rodar. Isso, né? a gente entrega toda a engrenagem, todo o know-how. O que ele precisa é colocar essa engrenagem para rodar, né? Isso é muito importante. Pessoal, vamos aproveitar agora para falar algo muito bacana que muita gente não sabe. Eu falo muito de uma história do começo da clínica da cidade que é a história do caldo de cana. Que eu falo que eu tinha muita vontade de tomar caldo de cana no início da operação, antes ainda de rodar a unidade, eu não podia. A gente não tinha dinheiro. E ela ficava exatamente aqui, ó. Esse é o viaduto que eu falo. Tá. E aí a Kombi, ela ficava desse lado aqui, ó. Vou passar mais devagarzinho. E aí eles fecharam aqui, tá vendo? Ó? Era aqui, ó. Ela ficava encostada aqui, nesse pedaço aqui, com a plaquinha. E aí você encostava, entrava com o carro aqui para poder tomar o caldo de cana lá da Kombi azul. Então era aqui. Então quando eu voltava, no sentido, quando eu voltava, a gente trabalhava manual, tava pintando unidade, construindo unidade. Eu voltava para cá e voltava com sede. Aí você passava com vontade de tomar. Na ida e na volta. Na ida e na volta. E aí no último dia, eu acreditando, conseguimos, né? Amanhã a gente começa a atender. E aí eu falei, vamos tomar para comemorar? Aí meus pais falaram, agora não dá. Então assim, a gente não tinha o dinheiro para tomar o caldo de cana, porque a gente usou tudo que tinha para poder fazer essa primeira unidade.
Essa unidade é uma unidade que ela já tem, vai fazer seus 24 anos. A primeira unidade da Clínica da Cidade, uma unidade que a gente, é aquela que eu falo nas histórias que a gente construiu com as próprias mãos, de fato, né? Sim. Que a gente teve que pintar, teve que fazer ela do zero. E ela, assim, ela foi sofrendo um monte de reformas durante esse tempo todo. Lá que você começou como consultor da saúde, né? Que Lá, você até contou pra gente da live, né? Uhum. Você era o consultor, quais eram os mais... Eu fui o primeiro consultor da saúde, né? Então Sim. era consultor, era o primeiro também auxiliar de limpeza, a gente fazia um pouquinho médico. de tudo, relacionamento médico, gerente, a gente atendia telefone? Atendia telefone e as pessoas ao mesmo tempo, telefone Fixo, né? telefone fixo, com fio, agenda em papel, agendinha em papel. Se a pessoa desmarcava, tinha que ser a lápis para poder passar uma borrachinha. Nossa. A gente Prontuário poder remarcar, prontuário físico, procurava a fichinha lá e começou a crescer aquilo. Até que chegou um momento que a gente tinha tanto arquivo de prontuário e arquivava esses errado, né? As meninas começavam a arquivar errado, porque não tinha número de prontuário, era por ordem alfabética. Sim. A ordem alfabética das pessoas era o que ela achava que fazia sentido para ela, sim. né? E na hora de procurar não era. E aí era terrível para achar. E quando não achava e a gente tinha que correr para ter o atendimento, a gente fazia um novo prontuário para depois procurar qual era o outro prontuário que aquela pessoa tinha. Nossa. Até que teve um momento que a gente teve realmente que informatizar os processos, né? E os médicos, como é que era? Eles iniciavam, eles já tinham uma agenda robusta, eles começavam entendendo como é que funcionava o processo? Como que era a questão dos médicos, assim, para entender o modelo de negócio? Foi muito inovador, né? Era muito diferente ainda, né? Acho que naquela época era muito, ou nem um plano de saúde rodava tanto, mas era muito SUS ou então uma consulta muito cara. Eu falo que ainda o mercado de saúde ele é binário, né? Sim. Ou você tem o SUS ou você tem o plano de saúde. Sim. A consulta particular a gente sabe o quanto ela é cara para pouquíssimas pessoas. Muito inviável. Então era algo que não era natural. O que é hoje não era. Conseguir trazer um médico para atender com valores próximos do que ele recebia do convênio, tá. E a gente cobrando na ponta do paciente um valor acessível, não 10 vezes mais, né, sim, do que ele ganha do plano de saúde. Só que como a gente tinha muito relacionamento médico, porque a gente veio da consultoria na área da saúde, perfeito. Esses médicos confiaram no modelo de negócio que a gente queria trazer. Muito bom. Então a gente veio com alguns médicos, ainda não era uma agenda cheia, não tinha agenda cheia, era alguns médicos, oftalmologista, cardiologista, neuro, a gente trouxe alguns médicos ortopedistas que começaram a atender com a gente uma agenda ainda baixa, mas que aceitaram essa parceria porque a gente falou que a gente ia trazer esses pacientes para eles. Só que naquela época não tinha redes sociais. Sim, é isso que eu tô pensando, porque tipo, você tinha a clínica, você tinha o médico, e a população não estava acostumada ainda com uma consulta no valor que ela conseguia pagar, né? Ela ficava ali com dor, em casa, sofrendo, tomando um remédio, indo na farmácia, né? Naquela época, o dono da farmácia, muitas vezes, era o médico do bairro, e aí teve inovador, né? E uma questão social muito bacana, né? De você chegar num bairro, trazer uma medicina acessível e as pessoas irem lá e elas ficavam surpreendidas com o preço, achavam assim, nossa, vou conseguir pagar, vou melhorar. Surpreendidas, desconfiadas, até o nome Clínica da Cidade veio porque a gente foi da cidade para o bairro, né? Sim, aquele conceito antigo que as cidade, pessoas mais velhas falavam, né? Olha, eu vou para a cidade fazer alguma coisa, porque naquela época realmente não é hoje tão descentralizado como a gente tem hoje no nosso país. Então as coisas eram no centro da cidade. Então a ideia era que a Clínica da Cidade foi para o bairro. E aí a gente também não tinha dinheiro para poder fazer nenhum tipo de propaganda. Então eu imprimi um monte de eram os flyers, né? Folheto, na verdade. Na verdade é uma folha A4, dividida em 4, separei em tabela ali, que era a primeira consulta que a gente estava trazendo, que era o oftalmologista, que a gente não colocou oftalmologista, colocamos exames de vista, que era como eles entenderiam melhor. Se não me engano, acho que custava R$30 na época a consulta. Isso a gente está falando de 2000 e? 2010.
2002. 2 para 2003, né? Tá. E a gente foi realmente panfletar. Eu, meu pai e minha mãe fomos panfletar na região ali para começar a trazer essas primeiras ligações, né, de paciente. Só que a pergunta deles era essa. Você falou com a desconfiança. Será que é médico de verdade? Mas vem cá, é médico mesmo? Ou eles perguntavam assim, entendi. mas é estudante? Ah, mas quem é o médico? Mas é aquela coisa, um negócio que começa do boca a boca, né? E eu acho, por isso que eu falo muito das pessoas, as pessoas hoje em dia têm muita pressa para tudo, né? E não existe negócio milagroso, não existe negócio que ganha dinheiro do nada e rápido, né? Precisa ter processo, precisa ter tempo. Só que uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo, quando você entra numa franquia, você cortou quanto tempo de processo? Olha, só isso pequeno que eu falei agora, o quanto de processo você corta, que você não vai precisar aprender, porque a gente vai te ensinar, ou problemas que você nem vai ter, porque a gente teve, porque a gente já te ensinou. Então, isso que eu ia te perguntar, a abolição foi a segunda? A abolição foi a terceira unidade. Ah, não, a segunda foi Barão, né? A segunda foi Barão do Itapura. Quantos anos depois? A Barão do Itapura só veio 14 para 15 anos depois. Então foram 14, 15 anos aprendendo, modelando o negócio, entendendo como é que funcionaria da melhor forma para ir lá e abrir a segunda unidade. E aí, da Barão para as outras foi rápido, né? Aí vocês já começaram a entender, e aí foi a questão da franquia, né? Já sei como é que funciona, já sei como é que trabalha, posso escalar o negócio. Exatamente. Quando deu, a gente já tinha uns 14 anos de clínica da cidade. Eu entendi que a gente tinha que realmente fazer essa expansão. Sim. Meus pais ficavam um pouco receosos, porque era um negócio que funcionava muito bem no bairro. E aquela coisa do deixa tá quietinho aqui, tá bom, ninguém tá enchendo nosso saco. Entendi. E ninguém fica olhando pra gente pra tentar copiar, fica quieto onde tá. Tá. E eu, mais jovem, falei, não quero, né? A gente nem precisa crescer. Já deu na hora, até porque muitos pacientes falavam que conheciam, sabiam da clínica da cidade, mas não queriam ir para um lugar mais distante, para a periferia. Essa notícia já estava vindo para cá. Já tinha a gente atendia já muita gente que vinha, né, que ia para essa unidade. Mas é uma unidade distante, assim. Na média, em Campinas, o cara levaria 45, 50 minutos. E aí eu falei, bom, agora vamos reformatar o negócio para que eu possa fazer uma expansão que funcione, porque você precisa estar com os processos muito adequados para você repetir algo que deu certo, né? Sim. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, fiz toda a nova comunicação visual da clínica da cidade. O logo que a gente tem hoje é um logo completamente diferente do que a gente tinha no início. Acho que é legal até botar no vídeo aí para vocês verem como era o logo na época. Ali, né, na entrada do escritório. E entendendo que era possível expandir com a mesma qualidade e atendimento que a gente tinha, que a gente já sabia de um negócio de quase 15 anos, que a gente sabia tocar muito bem, e era só replicar isso daí para o restante da cidade. Sim. E aí a gente abriu a Barão de Itapura, que foi a segunda unidade nossa, no coração da área médica de Campinas, no centro da cidade. E no primeiro ano já foi uma surpresa muito grande, porque a gente já faturou nesse primeiro ano da Barão de Itapura 70% do faturamento de uma unidade que tinha 15 anos. Nossa Senhora, porque já estava um modelo escalado, as pessoas também já conheciam, né? Como que é muito mais rápido, né? Muito interessante. E essa facilidade de atender as pessoas mais próximas dela, né? Hoje o cliente, o paciente, ele quer ser atendido rápido, né? O mais rápido possível, né? Que ele tenha essa comodidade, esse fácil acesso. E é isso que a gente trouxe para eles. E aí a gente viu também que aquilo que a gente sempre olhou, entendeu, que a clínica da cidade sempre se posicionou como medicina acessível e não como clínica popular, isso se tornou realidade com a Barão de Itapura, porque lá a gente começou a atender uma população, um público totalmente diferente do público original da primeira unidade. Sim. Muitos profissionais liberais, pessoas que já tinham plano de saúde, mas não conseguiam atendimento pelo plano. Então foi uma unidade que cresceu muito rápido, que fez sucesso muito rápido. Então aqui chegamos à primeira unidade da clínica da cidade, ainda muito da carinha do que ela era mais de 20 anos atrás. Aqui era uma escolinha. Quando abriu já eram os 2 pontos? Tinha a escolinha aqui. Aqui? A escolinha, ela passou por a parte de baixo e a gente pegou a parte de cima.
aqui é analisado nos mínimos detalhes, todos os atendimentos, a gente olha todos os KPIs, entende o que acontece e o que não acontece dentro de uma clínica. Isso é importante para a gestão, é importante para a tomada de decisão. Então, tudo que se passa aqui na clínica, em todas as clínicas, a gente faz esse know-how de transferência ao franqueado para que ele tenha segurança e qualidade em montar uma clínica médica. Ariane, quanto tempo você está com a gente? Vai fazer 10 anos. 10 anos. Conta a tua trajetória. Hoje você é gerente da unidade, Isso. né, junto com a Simone. Conta a tua trajetória que aconteceu com você nesse tempo dos 10 anos. Quando você cresceu, como é que foi? Claro. Eu entrei aqui no Ouro Verde como estagiária e depois eu fui para Barão de Itapura. Lá eu comecei depois como CLT e depois eu tive um crescimento. Passei de líder para subgerente e hoje eu sou gerente da unidade. Que legal, tá vendo? E esse crescimento foi importante para você? Ah, com certeza. Você aprendeu muito muito aqui? importante, sim. Olha a importância que tem você entrar numa unidade em que cresceu muito desde 2003 para cá. E aí, isso a gente leva para o franqueado, que o franqueado, a gente faz todos os testes aqui. Tudo que o franqueado passa o dia a dia, a gente passa com 5 unidades. Então imagine vocês o que a gente aprende todos os dias aqui com a evolução, com o conceito, entende cada processo, cada detalhe. Então essa é a importância de confiar numa franqueadora que está desde 2003 com um negócio que está por todo o Brasil. Essa é a importância de ter segurança e qualidade em alguém que conhece e sabe o que faz. Vou mostrar para vocês outra curiosidade daquela época lá. Esse pedaço aqui é onde a gente tinha a central de atendimento. A gente atendia o telefone, depois mais para frente o WhatsApp. É aqui. Hoje, agora não é mais utilizado. A gente tem uma central nossa onde atende todas as unidades de Campinas, mas tinha uma mesa minha aqui, ficava aqui, e aqui era a mesa que eu ficava todo dia do atendimento. Então era foninho de ouvido, ouvindo as ligações, o pessoal ficava atendendo aqui, as outras atendentes atendendo essas ligações, e eu ficava ouvindo o que elas estavam falando. Eu atendia o telefone, mas ouvia muito o que elas estavam falando para dar orientação para elas, só que ao mesmo tempo eu ouvia o que estava se falando na recepção para atendimento do paciente, inclusive para poder corrigir o que estava acontecendo ali. Então eu até brinco, porque eu falo assim, que minha orelha ficava assim, né? Tremendo aqui dos dois lados aqui. E aí quando alguém falava alguma coisa que não queria agendar uma consulta, ou achava que a agenda estava cheia, ou passava uma informação errada, eu corria na hora, vinha para cá e orientava o pessoal corretamente. Isso é um papel muito importante de um gestor de uma unidade. Pode ser o dono, pode ser um gestor, mas esse papel é muito importante, o papel que eu sempre fiz e oriento todo mundo a fazer também. Vou mostrar para vocês aqui onde era a administração da clínica da cidade. Mostrando onde era a administração da clínica, né? Que a Vilma tá com a gente. Quanto tempo, Vilma? Foi, voltou, né? Já quanto tempo no todo? 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. De volta, 10 anos. Que bom. Então aqui era a administração, era só essa salinha aqui. Então aqui ficava toda a família, 4 pessoas. Aí com o tempo, obviamente, clínica crescendo bastante, aqui ficou apertado, eu passava mais tempo lá na frente, como eu falei, e aí depois a gente fez uma extensão aqui dessa administração, mas que hoje aí quem toma conta dela 100% é a Simone. Quem vê essa clínica grande aqui acha que ela começou desse tamanho. Quando a gente começou, como eu falei, eu era o primeiro consultor da saúde atendendo e eram poucos consultórios aqui. A gente começou com 5 consultórios, hoje a gente tem mais de 13 consultórios aqui nessa unidade, porque a unidade foi crescendo, atendendo cada vez mais, então é sempre importante mostrar que tudo existe um começo, né? Uma adaptação, e tudo isso que a gente aprendeu aqui, a gente consegue levar para o franqueado, para quem tem interesse de entrar no mercado tão interessante, tão promissor como esse, da saúde, da medicina acessível da clínica da cidade. Simone, então você tem quanto tempo de clínica da cidade com a gente? Mais de 20 anos, né, Mais de 20 anos. A gente tá aqui junto. E aí, tá muito feliz com o resultado que você teve agora no último mês? Nossa, muito feliz. Foi um recorde, mesmo. Foi um recorde, um sonho realizado. E como que você chegou nisso?
Foi um trabalho com muito esforço, né, ao longo de muitos anos. A gente vem sonhando com esse número e agora em janeiro nós alcançamos esse número recorde aí. Foi uma felicidade muito grande para mim e toda a nossa equipe. E o que não se perdeu ainda é a empatia com o próximo, o amor ao nosso trabalho, a dedicação. Isso não se perdeu, a gente percebe que nós continua mantendo aquilo que foi plantado ali desde o início, que é o amor e a empatia ao próximo. E isso, estava comentando que transfere também para os médicos que atendem com a gente, Transfere, né? A gente transfere. tem que ter esse carinho com o médico tem esse carinho também, não é? Isso contagia, com certeza. Eles acabam falando a mesma língua da gente, eles acabam entendendo, né, qual que é o negócio mesmo aqui que a gente precisa, qual que é o nosso principal objetivo, que é o atendimento aí humanizado, que é o que a gente preza bastante. E o que você diz pra gente, para poder falar para quem está assistindo, de vale a pena trabalhar nesse meio, nesse modelo de medicina acessível da Clínica da Cidade? Ah, sim, é um modelo que está crescendo a cada dia mais, né? E vale a pena, é gratificante. Eu mesmo me sinto realizada a cada dia. Às vezes a gente ajuda um paciente e ele retorna agradecendo a gente, contando, né? E até falando, olha, se não fosse você aquele dia, isso aí não tem preço. Então é um modelo de trabalho, modelo de serviço que é gratificante em ambas as partes. A gente tem relacionamento antigo com os pacientes, né? Tem pacientes que você conhece há quanto tempo que vem até hoje na clínica? Há 22 anos tem paciente com a gente ainda. Que vem, Muitos quer falar pacientes. com você, né? Eles me procuram. Outras vezes eles passam apenas para dar um oi, para saber como que a gente está. Isso é bem importante. É isso que é a diferença da Clínica da Cidade, né? Nosso diferencial é esse. E aí ganha bolo de paciente, ele traz presente. Nossa, final de né? ano eu tenho panetone até hoje, que eu não consegui comer do tanto que eu ganhei aqui dos nossos pacientes, que eles trouxeram para mim. Que legal. Isso é tudo que a gente transfere para os nossos franqueados, esse know-how, essa coisa que só consegue transferir quem atende de verdade, quem tem unidade, quem tem uma gerente de unidade como a Simone, que está com a gente desde o começo. E o nosso foco sempre é o paciente. Como atender o paciente da melhor maneira possível, como a gente sempre fala desde o começo, que é atender como se fosse da nossa família, Da né? nossa família. Solucionar o problema desse paciente, e é incontável quantas pessoas a gente já salvou, quantas vidas já foram salvas, né? Por ter o acesso da Clínica da Cidade para esse paciente que talvez ele não chegaria a tempo para resolver um problema de saúde dele se não fosse um modelo como esse da Clínica da Cidade, que a gente precisa levar para todo o Brasil. Para mim eu acho importante porque como eu já tive clínica, então você tem a responsabilidade médica, não empresarial. Porque quando você pega a responsabilidade empresarial, você tem a parte trabalhista, a parte do aluguel, a parte do imóvel, você tem que às vezes reformar. Então, quer dizer, você se preocupa muito com a parte que não é médica. Sim. E até sobra pouco tempo para você se dedicar para medicina. Isso. Porque você tem que controlar tudo. Hoje a senhora não é empresária, a senhora é médica. É o que a senhora estudou para fazer o que gosta de fazer. Eu entro, trabalho, vou embora. Então, quer dizer, para mim, isso daí é uma coisa assim, que a cabeça do médico também é para a medicina. Certo. A gente não tem uma formação, por exemplo, às vezes empresarial, da parte jurídica, Sim. da parte trabalhista. Isso é muito importante. Sim. É por isso que a gente tem a franquia, né? Por isso que a gente tem a franquia da Clínica da Cidade, porque se o médico, ele tem a medicina, mas ele tem vontade de empreender, a gente também entrega. Quem sabe, se a senhora tivesse sido uma franqueada nossa, teria sido mais feliz. Exato. Mas já por vem isso a coisa mais completa, né? Isso, Que a gente bate a cabeça. Então a gente já entrega toda a parte empresarial completa. O médico tem que colocar a engrenagem para rodar e ele pode também atender na clínica, né? Então é também um ponto que a gente tem de contato aí dos nossos, é muito dos importante, médicos eu acho. Franqueados, sim. O estilo da Clínica da Cidade, acho que ele absorve o impacto que está tendo entre o SUS e os convênios, né? Então ele pega um setor que está precisando mesmo, que tem muita gente. E também como médica estou muito satisfeita porque a unidade me dá as condições próprias, né, que precisa. Eu tenho a gerente que também me ouve, né, que se tiver algum problema com o paciente, alguma coisa de atrasar, assim a gente também. E também é uma flexibilidade que acho que é importante para os médicos de horário. Flexibilidade de horários, eu acho importante. A pontualidade do pagamento. Esse também é muito bom. Também não demora, né? Nos outros convênios demora mais, a né? gente faz questão. A pontualidade do pagamento, as condições médicas e
eu acho que tá muito bom. Eu estou indicando, inclusive, para outros médicos, né? Que bom, que bom. E eu acho que também é importante a gente falar que o nosso modelo de negócio de medicina acessível, a gente entrega a medicina para pessoas que de repente não teriam a condição, né, doutora? De esperar no SUS ou de ter um plano de saúde ou pagar particular, né? Isso também é importante. Inclusive, eu estou vendo que alguns médicos que trabalhavam com convênio estão migrando. Estão migrando, porque às vezes você trabalha no convênio, você não é tão reconhecido, né? E aqui a gente, por causa de ser uma coisa menor, você é até mais reconhecido, então a sua qualidade aparece até mais. Que ótimo, doutora. A gente fica muito feliz e é muito bom ter a senhora aqui com a gente na clínica da Imagina, cidade. estamos aqui à disposição. Obrigada. Qualquer coisa, se precisar, eu vou em outras também. Tá ótimo, doutora. Obrigada. Olha quem que eu encontrei aqui, a doutora Concília, nossa ginecologista. Ela tem pouco tempo aqui de Clínica da Cidade. Só desde que a Clínica da Cidade existe, ela está aqui com a gente, né, doutora Concília? Sim, desde 2002. Desde 2002, junto com a gente, atendendo, na especialidade de ginecologia. Doutora, fala pra gente, todo esse tempo que você está com a gente, o que você sentiu? Qual foi a evolução da Clínica da Cidade para hoje? Desde aquele início que a gente estava junto aqui, fazia um pouquinho de tudo, né? A clínica era pequena, diferente do que tem aqui hoje. Como que é? O que você vê? Fichinha de papel, né, que evoluiu para computador, né? Exames, né? O jeito de trabalhar, de atender, não mudou nada, né? Tanto da parte da direção como a parte nossa, não mudou nada, né? Sempre foi de alto nível, né? A gente sempre trabalhou com liberdade, né, de atender paciente, o horário, o esquema, a agenda, sempre o médico que estabelece, a direção nunca tentou mudar nada. É muito bom trabalhar aqui, a gente trabalha com liberdade, é um lugar bonito, né? Dona Cláudia sempre fez questão de não ter uma gotinha de pó, né? Ela sempre foi muito rígida com isso daí, então sempre uma clínica sempre bonita, limpa, com todo zelo, né? Então a gente se sente na obrigação, né, de fazer o melhor também, né, em troca. As condições de trabalho são boas, né? O tratamento que é dispensado para nós é de primeira, né? Então você tem que devolver no mesmo nível, né? É o que a gente fala, é que o nosso médico, ele é nosso parceiro, sendo nosso parceiro, a gente tem que tratar nosso médico muito bem, para ele ser feliz dentro da unidade da Clínica da Cidade e poder atender nossos pacientes muito bem também, né? Essa humanização, né, da maneira que a gente atende, essa coisa da família, que a gente consegue preservar isso dentro da rede, né? Sempre foi familiar, né? E eu já sou aposentada 2 vezes. E a gente não deixa você sair daqui, né, doutor Concília? Vocês não deixam e eu não quero. E o pessoal fica bem de você aqui. Quando você chega, tá tudo prontinho. Tudo pronto, o computador tá arrumado, a agenda tá impressa, os retornos estão marcados. Tudo de bom. Tratamento VIP. O médico só vai fazer o que ele precisa e pronto, né? Atender bem os pacientes. Isso, e é isso. Isso, o médico e a equipe só faz atende a muito parte bem. de médico. Atende bem, as pacientes entram satisfeitas, né, com o atendimento que tiveram lá na frente. Tudo de bom, tudo de primeira. Que bom. Primeiro, tudo alto nível, né? Vamos dizer, do jeito que tem que ser, né? É isso aí. O paciente é o nosso ganha-pão, né? O nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, ele tem que ser tratado que nem rei mesmo. Então, esse é o jeito da Clínica da Cidade, o jeito humano, né? Que a gente fala de humanização do atendimento do nosso paciente, essa preocupação de que está passando uma orientação correta para ele. Por isso que a gente chama de consultores da saúde, não são recepcionistas. Então, esse jeito de trabalhar junto, essa coisa da família estar sempre junto, presente na operação, a gente passou tudo isso também para a nossa rede. Essa cultura, ela se estendeu para todos os nossos franqueados, nossos colaboradores, esse jeito de trabalhar junto, de orientar, junto com esses atendentes que são os principais dentro da operação, que de fato quem está no balcão de atendimento são essas pessoas que precisam transmitir da melhor maneira possível a cultura de atendimento da Clínica da Cidade. Dani, a
cidade mudou muito, né? Mudou 26 bastante anos nesses agora, anos. Né? Teve bastante melhoria. Aqui temos alguns consultórios também, é uma parte nova da Aqui clínica. também é novo. Sim, 3 consultórios novos. Essa outra parte aqui, Tetê, teve uma boa diferença também com o projeto antigo, né? Sim, aqui ficou ultrassom, né? Aqui temos uma sala de ultrassom. Tá. E nesse novo anexo aqui, nós fizemos uma outra sala de ultrassom e um outro consultório. Ah, ainda Então, tem uma salinha de espera sim, aqui sim, pra o dar um paciente suporte, pode né? esperar aqui, né, Legal. com tranquilidade para ser atendido. Acho que tem uma sala ali que a gente consegue ver. Tem, Vamos ver. vamos lá. Olá, doutor, bom dia, como tudo vai? bem? Prazer, tudo bem, Daniela? Prazer, tudo bem? Maria Tereza. Nossa, a Tudo sala é bem? ampla, boa, né, doutor? Não é? Verdade civil? Muito boa, excelente. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, doutor? Como é que tá? Tudo certo? tranquilo. Tá Sou o chefão bom. aqui hoje. Que isso, rapaz. Tirando Só eu, vocês né? que trabalham aí com a gente. Tira eu dessa lista aí. A gente veio aqui mostrar a sua primeira unidade, né? Legal. A história toda que ela O doutor tem já aqui, está com a né? gente há quanto tempo já? Eu já tô 5 anos. já. Nossa, bastante. Oferecendo, a gente fala, oferecer a medicina acessível para as pessoas, né? Eu estava comentando ali dos primeiros que acreditaram, né, no modelo que até então não tinha, né? Como é que vai atender com preço menor, que não é o preço do particular normal, que não é de plano de saúde, né? Os primeiros médicos que acreditaram nisso, para hoje as pessoas e os médicos entenderem que faz muito sentido esse modelo de negócio para o médico também, né? Porque a gente fala que é o seu consultório particular com custo zero, né? É verdade. A clínica da cidade tem todas essas qualidades aí. E também eu acho bom para o paciente, né? Ótimo. Que muitas vezes o paciente não tem convênio e ele fica à mercê do atendimento, né? Às vezes no público ele teria que esperar muitas horas seguidas. Sim. E aí a clínica da cidade tem esse atendimento eficiente, né? Ótimo. Onde o paciente tem um melhor atendimento, uma espera pequena, né? Tem várias clínicas que pedem exame, mas não tem um laboratório onde o paciente vai fazer o exame, ele fica meio perdido. Tá. Né? E o interessante é que a clínica da cidade dá esse retorno, né? Tem até 21 dias para voltar, Isso. onde para fazer a consulta completa, né? Onde pode finalizar a consulta podendo ver os exames dele também, né? E complementa bastante o diagnóstico, né? Exatamente. A gente vê de uma maneira completa, né? Integral. É verdade, eu gosto muito de atender aqui. Eu acho que beneficia tanto o médico quanto o paciente, a clínica. Que ótimo, que ótimo. Tá sendo bom para doutor. todo mundo aí. Que ótimo, muito obrigada, obrigada. Nada, que isso. Então esse foi um dia de verdade, um dia de visita Um de dia uma unidade maravilhoso. da Clínica da Cidade, a primeira unidade da Clínica da Cidade, para vocês conhecerem de fato como é uma operação de uma clínica médica, como é a operação dessa franqueadora da Clínica da Cidade, para você que está vendo, que tem interesse de entrar nesse mercado da saúde, entenda, de fato, saiba fazer uma excelente escolha, uma franqueadora que conhece o que faz, que está presente nas operações diárias, Desde 2003, né? Desde 2003. desde 2003 e mostrando para vocês assim, realmente sem nada combinado, pegamos o carro, viemos aqui, entrevistamos médicos que estão aqui conosco há mais de 20 anos, mostramos o nosso time, mostramos de fato o que é um negócio de sucesso, operado todo dia por gente de verdade, para dar todo o know-how e você faça o mesmo sucesso, replique sucesso do que nós fazemos aqui desde 2003, fazemos essa replicação em todas as nossas unidades próprias e mais um monte de franqueados faturando centenas de milhares de reais em todo o Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a partir de agora teremos outros vídeos para mostrar para vocês a vida real de empreender de um negócio da Clínica da Cidade.